Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Abismo de Paixão. Damião vai à fazenda e vê Dolores. Ela o ofende, mas acaba deixando que ele entre. Carmen aparece e Damião bate boca com a megera. Dolores hostiliza a patroa. Damião reencontra Elisa e informa que não sabia do ocorrido. Damião fala que procurou Elisa durante a madrugada. Elisa admite que também estava atrás dele. Damião conta que viu Elisa com Gael. Eles percebem que houve um desencontro. Elisa desabafa e ele conta que teve os olhos abertos por Lupe. Damião jura a Elisa que não vai voltar a deixá-la. Ele limpa as lágrimas da amada e se declara para ela. Os dois se abraçam. Florência vai ao consultório de Edmundo e encontra Paloma. As duas trocam deboches. Florência informa que precisa pegar o resultado de alguns exames. Paloma desdenha da situação e enxota Florência do local. Florência segue provocando Paloma, que supõe que Damião não vai se casar com ela. Paloma avisa que Florência não está sabendo de muita coisa e coloca caraminholas na cabeça de Florência, que a chama de insuportável. As duas citam Henrique. Florência também chama Paloma de qualquer. Paloma rebate as acusações e descreve todos os defeitos de Florência. As duas saem no tapa. Damião reitera para Elisa que não quer mais se separar dela. Ela conta pro amado que o viu na cama com Florência. Damião fica chocado e os dois choram. Elisa confessa que queria contar a verdade para ele. Ela segue ressaltando que ele transou com Florência. Edmundo e Almerinda conversam sobre Augusto. Almerinda relembra ao doutor que ele foi amante de Carmen. Edmundo agradece a discrição de Almerinda. Eles se alfinetam. Edmundo conta que já recebeu o resultado do exame de Florência. Paloma joga Florência na parede e dá vários arranhões na rival. Almerinda e Edmundo surgem no consultório. Almerinda esculhamba Paloma e Edmundo defende a funcionária, enquanto Florência finge que está passando mal. Almerinda deseja que Paloma seja mandada para o olho da rua. Edmundo leva Florência para sua sala. Elisa fala verdades na cara de Damião e ele admite que transou sim com Florência. Damião culpa a bebida e tenta seduzir Elisa, mas ela avisa que está sofrendo muito com tudo. Damião pede perdão e Elisa relembra que jogou ele nos braços de Florência. Damião confessa que errou, foi moleque. Ela afirma que não quer fazer Florência sofrer. Damião informa que não vai deixar de lutar pelo amor de Elisa. Elisa ressalta que eles cometeram muitos erros, mas ele discorda e volta a se declarar para ela. Os pombinhos pensam em deixar o povoado. Carmen vai ao açougue e Horácio revela para a bruxa que foi confrontado por Lupe. Ele a pressiona. Horácio desconfia dela e admite que está com medo de Lupe, já que aparentemente eles foram vistos por um estranho deixando a fazenda depois da morte de Augusto. Uma cliente aparece e Horácio a agrada. Elisa não aceita a proposta de Damião. Ele deseja casar com ela, reiterando que Carmen não presta, então eles têm que se mandar dali. Elisa muda de ideia e aceita a sugestão de Damião de fugir. Eles voltam a se abraçar. Damião pede para Elisa arrumar as malas. Lupe procura Ramona e ela avisa que nunca mais vai ter tranquilidade na vida. Lupe tenta consolá-la, mas não dá certo. Ele então sugere que ela abra o jogo com Elisa. Ramona avisa que não vai voltar a abrir a boca e Lupe lamenta. Ramona se culpa pela morte de Augusto. Lupe insinua que Augusto não se matou e deixa Ramona passada em Cristo. Lupe volta a pedir para ela contar tudo o que sabe, mas Ramona não vai fazer isso mesmo. Ela exige que Lupe pare de atormentá-la e segue decidida a continuar calada. Sabrina deseja casar com Paulo. Ele a engana. Carmen passa pela praça e Paulo a observa. Ele e Sabrina conversam sobre a bruxa. Sabrina conta que a megera o defendeu diante de Betânia. Edmundo avisa a Florência que ela está ótima. Logo, Almerinda pega o resultado do exame e parabeniza Florência. A loira chora, enquanto Almerinda acha que será vovó. Ela apressa Florência e as vilãs ignoram Paloma. Paloma se desculpa com Edmundo. O médico revela que Florência está grávida. Carmen volta para casa e Dolores a perturba. Carmen descobre que Damião ainda está na fazenda e fica irritada. Dolores chama a patroa de intrometida. Elisa fala para Damião que não pretende partir como uma fugitiva.
Ele ressalta que eles têm que fugir da sombra do passado. Elisa reitera que tem muitos assuntos para resolver e Damião perde a paciência. Carmen escuta a conversa dos dois. Dolores vê a patroa escutando o conversa alheia. Carmen manda a governanta para o diabo que a carregue. Vicente acorda e avisa a Braulio que não está bem. Braulio acha que ele vai se recuperar. Vicente descobre que Antônia doou um rim para ele. Vicente avisa ao pai que quer ver Ramiro. Braulio fica chateado e Vicente acha que Ramiro se preocupa com ele. Braulio tenta animar o filho, que continua suspirando por Ramiro. Vicente confessa para Braulio que não o ama. Braulio se retira arrasado e Vicente sorri. A enfermeira mima um pouco Antônia. Braulio visita a esposa e avisa que Vicente está melhor. Ela segue afoita. Braulio continua revoltado com toda a situação. Antônia esclarece que precisava salvar a vida do filho. Ele avisa que exigiu a ajuda de Ramiro. Antônia reitera que odeia Ramiro. Braulio ressalta que Antônia mentiu. Antônia informa que pode colocar tudo em pratos limpos, mas Braulio avisa que vai deixar a fazenda, fazendo-a chorar muito. Ramiro visita a senhora Beltrão. Ele agrada a idosa e avisa que quer comprar a fazenda. A velhinha comemora e afirma que não tem ninguém nesse mundo. A dona Beltrão pretende terminar seus dias em um asilo e pede que Ramiro lhe faça um favor. O vilão jura que vai cuidar bem da fazenda como ela pediu. Ramiro faz um acordo com a velhota. Almerinda segue acreditando que vai ter um neto. Florência decide dar as boas para Damião. Almerinda continua se intrometendo e Florência exige que ela cuide da saída de Guido da cadeia. Ela pressiona e ameaça a Almerinda, que fica encurralada, e decide então acatar esse pedido, limpando assim o nome de Guido. Elisa segue obedecendo às ordens de Damião. Ele a ajuda com as roupas. Dolores vê tudo. Elisa conta para ela que vai fugir com Damião e Dolores lamenta. Damião promete que vai cuidar de Elisa. Dolores não deseja se separar de sua amada. A órfã fala que não quer morar com Carmen. Dolores volta a chorar e Damião afirma que Elisa merece ser feliz. Dolores exige que Damião jamais a desampare. E ele promete. Dolores segue emocionada e Elisa a agarra, pedindo para ela deixar Carmen sozinha. Dolores sugere que Elisa não se preocupe com ela. Almerinda faz planos para o suposto neto. Ela recebe uma ligação e não gosta do que ouve. Horácio relembra o conselho de Lupe. Dolores surge desolada e Horácio estranha. Ela conta para o marido que Elisa vai embora e ele não entende nada. Dolores revela que Elisa e Damião fugirão juntos. Ela desabafa com o esposo e Horácio tenta tranquilizá-la. Ele avisa que também quer partir. Dolores continua refletindo. Horácio informa que eles terão um belíssimo futuro pela frente. Ela agradece a ajuda dele e eles se declaram. Paulo se arruma. Florência procura o tio e supõe que ele vai atrás de outra. Ela dá uma bronca no insuportável e relembra que eles precisam de Sabrina agora. Paulo a despreocupa e Florência revela que foi agredida por Paloma. Paulo gargalha e supõe que Florência está com ciúmes de Henrique, mas ela nega. Então, ele teme que a sobrinha coloque tudo a perder. Damião e Elisa correm pela casa. Ele abre a porta e Carmen vê a sobrinha. Elisa informa a tia que não vai deixar a fazenda toda para ela. A bruxa prepara uma surpresa para os dois. Almerinda entra em cena e Damião fica irritado. Carmen confessa para todos que os entregou. As vilãs admitem para Damião que ele não é irmão de Elisa. Almerinda e o filho voltam a discutir. Damião segue disposto a tudo por Elisa. Almerinda proíbe o filho de partir e pega o exame, revelando que Florência está grávida. Ele quase tem um troço e olha para o resultado, enquanto Elisa passa mal. Damião continua nervoso e Elisa avisa que essa gravidez muda tudo. Que saco, né? Almerinda relata que ele não pode agir como Rogério. Os dois pombinhos ficam atormentados por causa da bruxa e Elisa acaba dando razão a ela. Damião não consegue controlar Elisa e eles decidem conversar de novo. Enquanto isso, Almerinda e Carmen aproveitam a situação. A bruxa desdenha da viuvez de Carmen. Elisa exige que Damião a esqueça. Mas ele continua disposto a abandonar Florência. Elisa afirma que não vai causar o sofrimento de ninguém e humilha Damião. Elisa reitera que Florência não vai abortar.
Eles brigam sem parar e Elisa afirma que eles não podem ser felizes em cima da desgraça alheia. Elisa informa que a história não vai se repetir e confessa que acabaram as forças para lutar. Ela pede para ele não voltar a procurá-la. Damião tenta acariciar Elisa, mas ela não deixa e exige que ele nunca mais volte a saber dela. Elisa deseja que Damião seja feliz. Ele chora e sai. Almerinda espera Damião e ele a ignora. Carmen aborda Elisa e Elisa ofende Almerinda. A viúva comemora a separação dos mocinhos. Elisa pega as malas. Carmen gargalha. Enquanto isso, Paloma procura Gael e eles relembram que transaram. Gael insinua que está arrependido e deixa Paloma um caco. Eles sentem pena de Elisa. Gael relembra a Paloma que Ramona os flagrou. Paloma conta que está sendo evitada pela avó e Gael se culpa por isso. Ela o despreocupa e ele ressalta que os dois transaram em um momento péssimo. Eles pensam no futuro. Paloma ressalta que Gael não é obrigado a se comprometer e o faz refletir. Dolores encontra Elisa, que continua um lixo. Elisa avisa que desistiu de partir e Dolores lamenta. Elisa conta que terminou com Damião porque Florência está grávida. Damião continua chorando e Florência o procura. Ela não entende a atitude dele. Ele se aproxima e ela decide contar que eles vão ter um filho. Florência abraça Damião, enquanto Almerinda os observa. Almerinda encontra Ramiro e conta que Braulio já descobriu tudo. A viúva percebe que o vilão apanhou. Ramiro inventa que deu um adiantamento para comprar as terras de Augusto. Almerinda desconfia disso e Ramiro passa a perna nela. Ela exige que ele recupere o dinheiro investido. Almerinda conta que quer comprar a fazenda Beltrão e ele se irrita. Almerinda informa que vai oferecer muito dinheiro para a senhora Beltrão. Florência percebe que Damião está mal. Ela se confunde e comenta que acabou de descobrir a gravidez. Ele relembra que ela já mentiu. Damião acredita que Florência não está mentindo dessa vez. Ela percebe que ele está triste, mas Damião disfarça. Ela segue muito feliz então. Elisa continua sofrendo. Carmen volta a perturbá-la e finge que se importa com a sobrinha, mas Elisa não cai nesse papo e as duas começam a discutir. Carmen tenta se reconciliar com a sobrinha, ressaltando que as duas não têm outra família. Carmen deixa Elisa mais depressiva ainda. Ramiro liga para a senhora Beltrão e decide antecipar a assinatura do contrato. Ramiro faz mais um acordo com a velhinha. Horácio percebe que a fechadura da porta está com problemas. Dolores pede para o marido ajeitar isso e logo conta que Elisa vai continuar na cidade. Horácio se irrita. Dolores afirma que não pode abandonar Elisa. Os dois conversam sobre Augusto agora. Dolores conta que sempre foi respeitada pelo agricultor. Eles ressaltam que Elisa está inconsolável. Horácio enxuga as lágrimas de Dolores e ela conta que está com o coração acabado. Horácio abraça Dolores. Elisa visita Lupe e avisa ao padre que quer uma missa dedicada a Augusto. Ele gosta da notícia. Lupe cita Damião e deixa Elisa estressada. Ela avisa então que quer esquecer Damião. Lupe tenta aconselhá-la, mas não dá. Lupe chama Elisa de inflexível. Ela avisa ao padre que não quer a desgraça de ninguém. Lupe deseja que um dia Elisa seja amada. Ela reitera que não quer mais saber de Damião. Então, o padre sugere que ela tenha fé. Os dois se emocionam. Elisa dá tchau para Lupe e logo encontra Gael, que conta para a amiga que está no comando da plantação. Elisa afirma que não pretende vender as suas terras, ressaltando que tampouco liga para Almerinda. Gael apoia Elisa e eles se elogiam. Elisa beija a bochecha de Gael, que fica nas nuvens. Betânia vê Sabrina. Paulo não aparece e Betânia conta para a filha que Edmundo não gosta do vagabundo. A cabeleireira sente raiva de Henrique. Betânia sugere que a iludida tome cuidado com Paulo, mas ela continua o defendendo. Sabrina continua disposta a tudo por Paulo. Betânia deixa claro que não vai aceitar uma suposta gravidez dela. Carmen dorme e acorda, se assustando ao ver Paulo em sua cama. Ele deseja consolá-la, mas ela fica mais com ódio ainda dele. Paulo avisa que a porta estava aberta. O garanhão agarra Carmen e Elisa pega os dois no pulo. Paulo sai e Elisa dá um tapa na cara de Carmen. Carmen fica destruída com o tabefe, enquanto Elisa detona a tia. Ela insinua que Carmen não passa de uma piranha e a deixa no chão. Elisa afirma que Carmen não gosta dela.
A víbora reitera que foi assediada por Paulo e Elisa segue duvidando. Carmen avisa que a porta estava aberta. Vicente confessa para Antônia que está triste, com saudade de Ramiro. Vicente insinua que detesta Braulio e Antônia fica morta de raiva, reiterando que Braulio sempre o amou e que Ramiro não vale o que o gato enterra. Vicente chama Antônia de mentirosa e hostiliza a mãe. O idiota deseja morar com Ramiro. Antônia avisa que Ramiro não se importa com ninguém. Enquanto isso, Ramiro volta para casa. Ingrid comemora a morte de Augusto. Depois, eles falam sobre Braulio e Ramiro inventa que não é o pai de Vicente. Ingrid segue duvidando dessa historinha. Ramiro conta que Augusto se matou e eles brindam. Ramiro revela que vai fechar um grande negócio em breve e a chama para sair. Carmen e Elisa comprovam que a fechadura está defeituosa. Elisa segue nervosa e Carmen avisa que é incapaz de colocar um macho dentro da fazenda. Elisa fica com o pé atrás e afirma que não quer brigar com ninguém. Carmen tenta paparicar Elisa, que avisa que a fazenda não pode ter outro dono. Carmen consegue acalmar Elisa. Paloma exige que Ramona fale com ela. Ela avisa a avó que agiu por amor. Ramona ressalta que Paloma está cometendo os mesmos erros da mãe. Paloma avisa que não quer se casar com Gael. Ramona proíbe a volta da entrada de Gael no casebre. Ramona tem uma lembrança. No passado, Ramiro vê Paloma no berço. Ramona aparece e encurrala o loiro. Eles batem boca e Ramona o culpa pela morte da mãe de Paloma. Ela exige que o vilão não se aproxime da pequena. Ramiro afirma que não liga para essa criança e eles se ameaçam. Ramona amaldiçoa Ramiro e o deixa amedrontado. Ela ressalta que ele um dia vai pagar por todas as suas maldades. Ele a chama de bruxa. Ramona cuida da neta e chora. De volta à atualidade, Lúcio desabafa com Malu e deseja proteger Elisa. Malu ajuda Lúcio e ele planeja ser como um pai para a afilhada. Malu levanta o ânimo do velhinho, que segue disposto a tudo por Elisa. Lúcio pensa em Branca e Malu sugere que ele descanse. Os dois andam de braços dados. Ramiro e Ingrid veem a cena. O galego a apresenta. Lúcio conta para Malu que já conhece Ingrid. A secretária dá mais informações sobre Ingrid pro velhinho. Lúcio volta a desconfiar dela e acaba flertando com Malu. Eles se despedem. Ingrid e Ramiro comem e ele teme que Malu o delate. Ramiro beija Ingrid. Betânia e Edmundo os encontram. A fofoqueira aborda os vilões e comenta que lamenta a morte de Quênia. Edmundo tira a esposa do local. Ramiro conta que Betânia é muito fofoqueira e segue com medo de Almerinda. Ingrid confessa que Lúcio é testemunha de seu caso com Rogério. No dia seguinte, Ramiro e a senhora Beltrão vão ao cartório. Eles acertam a venda da fazenda. O contador aconselha a senhora Beltrão. A velhinha planeja depositar o cheque. A senhora fala para Ramiro que precisa de uns dias para organizar sua ida para o asilo. O vilão vai à casa de Elisa e se insinua para ela. Ramiro avisa que já havia dado dinheiro para Augusto, exigindo que ela devolva a suposta grana. Ramiro tenta engambelar Elisa. Carmen vai à fazenda de Almerinda e deseja falar com Guido. A megera exige que Almerinda dê um basta em Paulo. A vilã avisa que pode denunciar o garanhão. Almerinda humilha Carmen e ela a desafia. Almerinda sugere que Carmen arrume outro marido. Carmen relembra que foi abandonada por Rogério e sugere que Almerinda compre um esposo, debochando da bruxa. O advogado fala com Guido, que descobre que vai ficar em liberdade. O advogado conta que Almerinda retirou a denúncia contra ele. Carmen volta para casa e encontra Lupe. Ele ressalta que os dois precisam ter uma conversa. Lupe acredita que Augusto foi assassinado e deixa Carmen muito nervosa. Lupe culpa a vilã pelo crime e Dolores escuta.